pouco mais cedo, você que está me acompanhando aqui na TVT e na Rádio Brasil Atual, acompanhou a entrevista do Gilberto Nascimento sobre o Fórum Social Mundial. Agora é hora da gente falar de outro fórum, o Fórum Econômico Mundial de Davos, que acontece nesta semana, esse ano por conta da Covid-19 totalmente online, remoto. O evento reúne autoridades do mundo todo que debatem, claro, os rumos do desenvolvimento econômico, social, enfim. E que nesse ano acontece em um cenário bastante adverso, que nos impõe uma série de desafios, que é justamente a pandemia. Sobre tudo isso, vamos falar a partir de agora com Márcio Postman, professor do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, ambos da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Bom dia, professor, como vai? Bom dia, satisfação estar dialogando com você e todos que nos acompanham. Muito obrigada. Bom, para a gente começar, quero falar um pouco de política antes da gente entrar na esteira econômica, né? A gente tem a ausência do Bolsonaro, que se repete, né? Porque no ano passado ele também já não compareceu, e a representação aí do vice, Hamilton Mourão, que terá uma pequena participação, e também de João Dória, que acabou se tornando, durante a pandemia, arquirrival do Bolsonaro nessa disputa da vacina. Politicamente, qual a leitura possível desse cenário? Bem, como você enunciou, este fórum está sendo realizado de uma maneira diferente do passado. Se a gente comparar até o fórum do início de 2020, né, havia uma visão muito otimista acerca do que ocorreria no mundo naquele ano, pois se trabalhava de forma a desconhecer o que estava em curso, que era justamente a pandemia a se difundir pelo mundo, né? Hoje há um reconhecimento de que o ano 2020 foi um ano trágico para as economias capitalistas de maneira geral. Quer dizer, não apenas nós tivemos uma queda acentuada no nível de atividade, que provocou, não é, uma redução drástica no nível de emprego, ampliando o desemprego, a pobreza e a miséria. Segundo a própria Organização Internacional do Trabalho, né, os trabalhadores foram os que mais perderam, a classe trabalhadora no mundo foi a que mais perdeu em função do que aconteceu em 2020, cerca de uma perda em termos de recursos de emprego que equivale a quase 4% do PIB mundial em termos de redução de renda dos trabalhadores. Nós também tivemos uma drástica prejuízo para os pequenos negócios, né, fechamento de pequenos negócios e ampliação dos grandes empreendimentos, das grandes corporações. Os Estados Unidos foi uma economia principal que sofreu muito, né, enquanto que houve um deslocamento dos investimentos para a China. Inclusive a China conseguiu ter um crescimento positivo no ano passado, ao contrário de outros países, né. Mas o Fórum Econômico deste ano tem novamente uma visão otimista, né? Parte do pressuposto que teremos em 2021 uma recuperação e que voltaremos ao normal de 2019. Bem, é nesse contexto que, de certa maneira, se coloca o país, o Brasil, né? O Brasil, na verdade, tem uma participação muito apequenada, secundarizada, muito diferente do que nós já chegamos a ter em outros momentos, né? O Brasil praticamente é um país cuja sua representação fica secundarizada pelo próprio vice-presidente e por alguns assessores do governo federal, e a presença do governador do estado de São Paulo, que também não tem muito o que dizer, não é? Haja visto os prejuízos que o estado de São Paulo tem acumulado em termos de destruição econômica, regressão social, embora tenha colhido o fruto de uma parceria importante com a China em termos de desenvolvimento de uma vacina que, lamentavelmente, é a única que nós temos para poder enfrentar minimamente o problema da pandemia no Brasil. Então vejo, na verdade, que o Brasil segue sendo apequenado no cenário internacional, e o Fórum Econômico abre um espaço que, de certa maneira, revela essa secundarização do Brasil no mundo. Professor, o presidente do fórum, ele falou durante o dia, a segunda-feira, né, em crise intergeracional provocada pela pandemia, um pouco disso também que o senhor trouxe aí na sua primeira resposta, e uma expressão que me chamou a atenção, porque ela é um pouco paradoxal: capitalismo inclusivo. É possível?
Nós tivemos, foi muito mais uma exceção à regra, não é? Os acontecimentos que marcaram por quase 3 décadas o encerramento da Segunda Grande Guerra Mundial, não é? O fim da Segunda Grande Guerra Mundial, por várias razões, pelo processo destrutivo, desumano que representou a Segunda Grande Guerra Mundial, abriu, na verdade, uma frente de desenvolvimento com inclusão e democratização da sociedade, de maneira geral, sobretudo nos países mais desenvolvidos, né? Isso, de certa maneira, refletiu o clima da chamada Guerra Fria, né, que era uma disputa intensa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Quer dizer, nós não temos mais essa Guerra Fria, e basicamente desde os anos 80 nós temos assistindo uma tendência que é praticamente o inverso disso, né? O desenvolvimento praticamente desapareceu, estamos convivendo com problemas sérios de crise climática, né? Um problema sério de elevação da temperatura, as dificuldades de crescer com a mesma maneira que o mundo crescia até então. Temos problemas seríssimos de desigualdade, não é? Embora o Fórum levanta novamente o tema da desigualdade, mas precisamos reconhecer que a própria situação do ano passado, né, a situação da pandemia, revelou também a debilidade das instituições mundiais, né? O papel secundário que as Nações Unidas têm exercido, tanto instituições multilaterais como o Banco Mundial, o Fórum, Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio, enfim, uma série de instituições que foram criadas no segundo pós-guerra para ajudar a criar convergências e caminhos comuns no mundo. E hoje, o que a gente tem visto, na verdade, em função, inclusive, da pandemia, é uma concorrência entre os países, uma disputa entre os países. Não vamos esquecer que o próprio Estados Unidos, ainda sob a administração do Trump, por exemplo, aprisionou aviões que por lá tiveram que aterrissar, não é? Que estavam fazendo um percurso de levar insumos, equipamentos de saúde e foram aprisionados, ou seja, uma disputa muito grande entre os países. Isso revela o tipo de globalização que nós temos, né? Que é uma globalização de competição e que vale basicamente os que têm mais força. E isso significa, a meu modo de ver, pelo menos, não é? Um sentido difícil de ser superado, mesmo com boas intenções que aparentemente o Fórum Econômico Mundial poderia vir a ter. Bom, o senhor mencionou a desigualdade, né, como um tema que, obviamente, inevitavelmente está sendo permeado aí, aparece com muita força no Fórum Econômico Mundial. Quais os outros temas que o senhor destacaria para a gente agora, que serão discutidos ao longo da semana, ou até mesmo o posicionamento de alguns países que, na sua visão, merecem atenção nossa? Eu não tenho dúvida que há uma expectativa em relação ao novo governo que emerge dos Estados Unidos. O presidente Biden deu demonstração, não é, de que está muito preocupado com políticas chamadas anticíclicas, não é, na tentativa de recuperar de fato a situação econômica dos Estados Unidos. Ele lançou um programa de gasto público, não é, de compensação e garantia de renda para parte da população vulnerável, que equivale, um volume de recursos que equivale a quase 10% do PIB estimado para os Estados Unidos desse ano. Não é? Bom, ao mesmo tempo também a China está sendo conduzida por um plano quinquenal, né, um plano de 5 anos, que traz assim números expressivos, né? Uma tentativa de ampliar a classe média chinesa de 400 milhões para 700 milhões de pessoas, né? Hoje a classe média chinesa é maior que a população dos Estados Unidos, né? Grandes programas de investimento em ciência, em tecnologia, inovação tecnológica. Então nós estamos vendo essas duas nações importantíssimas no mundo hoje preocupadas com a sua expansão, com a recuperação econômica. Então, aparentemente, nós estamos caminhando para uma polarização, né, e não uma integração, uma convergência. E, de outro lado, nós assistimos uma América Latina e o Brasil, né, cada vez mais incapacitados, enfraquecidos de maneira geral, de participar desse processo de disputa por um futuro melhor. Nós, infelizmente, estamos encaminhando, né, especialmente aqui no Brasil, que a gente verifica, uma espécie de neo-extrativismo,
não é? Ou seja, o Brasil foi extrativo desde a chegada do colonizador português, não é? A extração de matérias-primas, extração de produtos que ajudaram a enriquecer inicialmente Portugal, depois a Inglaterra, e, de certa maneira, o Brasil não tem rumo para desenvolver o seu mercado interno, potencializar suas forças produtivas, seu sistema produtivo, e o que nós estamos vendo é, de certa maneira, uma dependência crescente desse modelo de extrativismo, não é? Que tem trazido resultados muito nefastos para o país. Acredito, inclusive, que um dos subprodutos do governo Biden é questionar, não é, o agronegócio brasileiro, né? Nós já perdemos, de certa maneira, desde a presença do Obama, das interferências que os Estados Unidos fizeram no Brasil, na Operação Lava Jato, nós destruímos parte importante do setor industrial brasileiro. A Petrobras, por exemplo, toda a indústria naval, o complexo das empreiteiras, isso foi tudo sendo destruído, obviamente comandado internamente, mas com forte interferência norte-americana que não quer competidores ao seu sistema produtivo. Agora, possivelmente, estaremos diante da exposição do que temos ainda, que é o agronegócio, que é um setor, não é, que de certa maneira depende desse extrativismo, mas representa de forma importante a balança comercial brasileira. Então teremos, na verdade, um ano complexo, tá certo? Um ano que vai exigir, digamos assim, especialmente no caso brasileiro, uma resposta que não poderia ser a mesma que nós estamos assistindo. Mas sabemos que essa resposta vai mudar se houver uma outra maioria política e não essa que vem conduzindo o Brasil até o presente momento. Tá certo. Márcio Postman, professor do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho da Unicamp, nos ajudando a entender um pouco a importância do Fórum Econômico Mundial de Davos, que acontece, como eu disse, tem acontecido ao longo desta semana. Professor, muito obrigada pela participação aqui na Rádio Brasil Atual e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Boa semana para todos e obrigado pela oportunidade. Valeu. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.